Oi! Bom dia! Olá. Bom dia! Estamos aqui hoje com o André. Bem-vindo, André Barreto. Prazer é Meu, meu. André- quase meu xará de Quase, sobrenome, quase. né? André só é adestrador Ai, que delícia. de animais. Que bom, né? Né? E de verdade, né? O André divide com a gente uma coisa muito legal, porque nós treinamos pessoas e o André treina animais. Exatamente. E conta um pouquinho pra gente, André, como que é a experiência de ser um adestrador? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é apaixonante, né? Acho que hoje todos os adestradores, acho que é uma informação comum, todos começaram por paixão. Ninguém começou a adestrar porque queria ter uma profissão, porque queria ganhar dinheiro. Então sempre começa com a paixão. Eu me apaixonei por cachorros desde pequeno. Em 96 eu tive meu primeiro cachorro e aí ensinei algumas coisas para ele de forma intuitiva Aham. e algumas coisas eu não conseguia ensinar. O que eu fiz? Procurei um adestrador, né? Legal. Tive esse primeiro adestrador, ele me ajudou bastante no início do treinamento, mas chegou um momento que ele também não conseguia me ajudar. Me indicou uma associação de adestradores. A partir dali eu fiz um curso de 1 ano e não parei mais de aprender. Era diferente, porque eu lembro que o adestramento era muito mais punitivo do que Reforçador. reforçador, né? Isso mudou e realmente era assim mesmo? Ou é uma visão do público geral que realmente o bicho apanhava para aprender? Isso, mudou bastante nos últimos 30 anos aí. Tá. Eu fui uma das pessoas que trouxe o conceito do adestramento positivo no Brasil, que é esse adestramento onde a gente prioriza ensinar através dos reforços e evitar o forçamento, né? Nessa época que eu comecei a adestrar, o treinamento era todo feito à base da força física. Então você usava, no caso dos cães, né, um enforcador e usava esse enforcador para gerar esse reforço negativo, né, Tá. esse desconforto para ele aprender. Então você queria ensinar um cachorro a sentar, você puxava o enforcador para cima, empurrava a garupa dele para baixo, o enforcamento e a força física para baixo, o cachorro acabava cedendo e sentava e ele recebia o carinho. Hoje em dia o processo não usa mais adestrador, Nada. o enforcador, nem o forçamento. Usam as recompensas, né, que a gente vai barganhando com o cachorro. Então, se ele gosta de petisco, você vai oferecer um petisco para ele, vai suspender, induzindo ele a sentar. Tá. Para ele sentar, ele ganha. Se ele gosta da bolinha, você faz isso com a bolinha. E assim por diante. Então, mudou bastante o processo de adestramento nos últimos 20, 30 anos aí. Teve muita resistência, André, para isso acontecer? Porque eu percebo que tudo que a gente fala de mudança, né? A gente tá falando de comportamento, né? As pessoas têm uma grande resistência em se adequar. Há pouco tempo atrás mesmo, eu vi um casal contratando um adestrador e ele era da punição. E eu olhei e falei, não, isso tá tudo errado, né? Não se faz mais assim. E dei, inclusive, seu exemplo, porque para quem não sabe, né, o André adestrou o meu cachorro, né? Tony Stark, o cão de ferro, foi adestrado por ele e é uma joia. Ele segue os comandos todos, né? O Tony é muito educado, todo mundo fica impressionado, porque assim, ele aprendeu muito bem com o André e a gente seguiu fazendo aquilo com ele. Mas isso se deve muito a vocês, né? Porque a gente sabe que o adestramento e a psicologia depende não só do indivíduo, Sim. do indivíduo e de quem pratica com ele. No caso de vocês, os donos ou tutores, né? Tem a função de seguir o que o adestrador fala. Da mesma forma que os pais, os professores, né? Seguem as instruções do psicólogo e assim por diante. Todo mundo trabalhando em conjunto, a gente tem sucesso. Tá, e você viveu essa experiência de ter pessoas assim, que falam, isso não vai dar certo, funciona mesmo com enforcador. Como é que é romper esse status quo que era comum a todos, né? Como que se treinava o animal era pela punição. Sim, desde o início, né? Na época, os primeiros cursos que eu fiz foram de adestramento tradicional. Então, Tá. isso foi por volta de 97. Nesse grupo de adestradores tradicionais que nós tínhamos ali no Parque da Água Branca, já tinha um adestrador, que é o Alexandre Rossi, todo mundo conhece como O pai da estopinha. o pai da estopinha, e ele ficou conhecido como Dr. Pet. Isso. Dr. Pet, né? Então ele já era super jovem, ele já pertencia a um outro grupo dentro desse curso, e eu percebia que eles usavam petiscos e quase não usavam outras ferramentas como enforcador, coleira de choque, esse tipo de coisa, né? E eu comecei a me aproximar deles e observar o que eles estavam fazendo, conversava com eles, né? E eles falavam, olha, é uma nova tecnologia, um jeito novo de treinar cães, né? Isso em 98. Mas eu não conseguia ter muito contato com eles porque eu pertencia a um outro grupo. Então eu ficava lá só de curioso. Tá. E aí sim, em 2000, quando eu fui para Inglaterra, aí lá eu tive acesso assim a muita informação. Eu trouxe dentro da mala praticamente um curso sobre adestramento positivo. Na época eram fitas de VHS, Verdade. livros, apostilas, né? Estudei isso por pelo menos uns 2 anos, apliquei com os clientes que eu já estava atendendo.
E aí comecei a escrever para sites, revistas, depois apareceram programas de televisão, né? Hoje, recentemente, lancei um livro chamado Adestramento Positivo, né? Para falar justamente sobre as diferenças das metodologias, o que é o adestramento positivo, porque respondendo a sua pergunta, há ainda muita resistência. Na época, houve muita resistência. Eu mesmo fui ameaçado por estar escrevendo sobre aquilo, por adestradores mais tradicionais, e hoje ainda há essa desinformação. E isso, de certa forma, cresceu com esse extremismo político que a gente teve também nos últimos 4, 5 anos. Então, tem um lado que odeia o outro que odeia um, eles se pegam, divulgam mentiras, fazem ameaças, né? Gente. Então, isso antigamente, lá há 20, 30 anos atrás, essas ameaças eram feitas pessoalmente, em grupinhos, né? Associações. Hoje em dia é feito pelo internet, WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, das redes sociais. Então, ainda há resistência, mas faz parte de qualquer profissão, você acreditar no promover que você a mudança, faz, né? Isso, quebrar paradigma. Eu lembro que tem uma adestradora muito famosa, ela chama Karen Pryor, ela dizia sobre o Clicker Trainer, que o Clicker Trainer era uma tecnologia nova, na época, isso há 25 anos atrás, né? E como toda tecnologia nova é contestada, reprovada, combatida, e que se você acredita naquilo, você vai manter isso, que uma hora ela é aceita. Então, vamos dizer que hoje o adestramento positivo, de uma maneira geral, ele é aceito. Porém, sempre existem aqueles extremos. Um que quer muito se autopromover, acha que o que está fazendo é muito superior ao que todos os outros fazem, e aquela linha que fala, não, isso aí está tudo errado. Vamos começar do zero, vamos voltar a fazer o que a gente fazia no século passado, que é aquele jeito que era certo. Sim, tradicional. Tem uma raça de cães que não é adestrável? Não, todos os cachorros podem aprender. O que a gente percebe é que a gente tem que considerar a sinolidade de cada raça, de cada um, né? Porque cada um tem as suas características, né? E a individualidade também, porque mesmo você pegando, por exemplo, um grupo de Border Collies... Tá, né? Que são os mais inteligentes. Isso, todos do mesmo filhos, do mesmo pai, da mesma mãe, né? Você começando a treinar esses cachorros, você vai perceber que um aprende mais rápido que o outro. Algumas coisas, o outro aprende outras coisas mais rápido que aquele outro. Então, a gente tem que considerar não só o grupo, né, a raça, mas os indivíduos também. Quero dizer que nem todo Border Collie é super inteligente, como se diz. Tá. É interessante isso, né? Porque, de verdade, a gente teve nos últimos 20 anos, eu observo isso, na Europa, você foi para Londres, né? Então, na Europa, o cachorro já tinha um lugar dentro da sociedade, como pertencente dentro de casa, né? E nos últimos 20 anos, no Brasil, isso se tornou uma febre. Cachorro hoje é filho. Isso. Se vocês olharem nas estatísticas, hoje, praticamente, existe um cachorro, assim, para cada... 7 cachorros para cada 10 pessoas. Isso. Então, se a gente for considerar, cada apartamento tem um cachorro. Isso, mas... Um cachorro sim, um cachorro no mínimo. Mas quando eu tinha cachorro, que eu era pequena, o meu cachorro não entrava dentro de casa, né? Ele era um cachorro que ele não comia ração, ele comia os restos da comida. Então, tudo que sobrava nos pratos da família, ia lá, colocava mais 2 colheres de arroz, né? E eu lembro que eu tinha uma cachorra que ela odiava feijão. Então, ela lambia os grãozinhos e deixava o feijão. E separava, né? E comia todo o resto. E aí as galinhas, porque era criado cachorro, galinha, porquinho da Índia, todo mundo no mesmo rancho do Petrúquio, né? E o frango vinha depois e comia os feijões. Tá, porque... Todo mundo aproveitava. Todo mundo aproveitava. Mudou muito, porque hoje o cachorro se tornou, é isso que eu te disse, um filho, né? E aí eu não quero um adestrador que machuca meu bebê. Eu quero um adestrador que entenda a psicologia desse animal, né? Tal qual nós adestramos crianças, adultos. Sim, ele tava falando e eu tava pensando exatamente isso. Exatamente, né? Nós trabalhamos com a mesma coisa. Os clientes são diferentes, mas de verdade é a mesma aplicação. E aí eu vejo que, como para tudo tem um viés econômico, né? O adestramento positivo, ele vem muito mais no sentido das pessoas buscarem mais este serviço, porque daí sim, você ganha relevância econômica, porque as pessoas contratam mais isso, e aquele método tradicional que, de alguma forma, judiava o cachorro, perde o desuso. Perde o uso, desculpa. Quando você entra numa casa que você percebe esse ambiente familiar onde esse cachorro, ele deixa de ser cachorro, e ele se torna mais humano que cachorro. Quais são as providências para esse contexto? Ou não tem? Deixa o pau torar e lá na frente eles se entendem. Então, a gente tem que considerar, assim, a gente chama de humanização, todo esse processo que as pessoas têm de projetar num cachorro uma criança. Então, vai desde vestir roupinha, fazer festa de aniversário, tatuagem, cachorro, Tem piercing, tatuagem para cachorro? Tem, infelizmente.
Mas veja, então o que a gente considera assim, eu procuro sempre usar uma palavra que eu adoro, que chama equilíbrio. Tá. Então eu não sou, eu odeio humanização, eu não gosto de nada que seja projetado num cachorro que seja de humano, e também não sou de contestar o tempo todo. Então eu acho assim, que se não fizer mal pro animal, pro comportamento e pra saúde dele, não tem problema. Então se você quer, o que eu quero dizer, né? Você tem um cachorro, quer fazer festa de aniversário pra ele, ok, tudo bem. Né? Você que tem um cachorro que quer usar sapatinho nele, ok, desde que... Observa o comportamento, né? Por exemplo, eu já usei sapatinho nos meus cachorros. Em que situação? Em situações de que o piso não era apropriado para eles. Então, ia, por exemplo, num programa de televisão e não tinha um piso apropriado, que ia escorregar, eu colocava um sapatinho. Você vai andar com um cachorro num lugar onde tenha pedras e seja perigoso para ele, ou como em alguns países onde tem o gelo, o cachorro não pode ter contato, usa um sapatinho. Agora, andar aqui na Vila Nova Conceição, né, com 30 graus e andar com um cachorrinho com sapatinho e roupinha, é desumano. Exagero. É desumano porque você percebe nitidamente que o cachorro está sofrendo e aquilo faz mal para ele. Qual o benefício que uma tatuagem estética para um cachorro vai trazer? O sofrimento que ele vai ter para fazer aquela tatuagem. Sofreu o processo? Nós humanos, a gente se opta por fazer isso. Você vai fazer uma tatuagem? Legal. Por escolha, né? Você sabe que você vai sofrer um desconforto, mas que aquilo é importante para você esteticamente. Um cachorro, ele não quer aquela tatuagem. Né? Isso vale pro piercing também. Você vai fazer um furo e colocar alguma coisa ali. Você vai outra coisa polêmica, ó, pintar o pelo do cachorro. Outro dia eu vi isso. Eles deixam o cachorro parecendo uma onça. Já vimos todo rosinha. Vocês são mulheres, vocês vão em cabeleireiro. Você sabe o desconforto que é passar por aquilo. Mas esteticamente, nós queremos. O ser humano gosta disso. O animal quer isso. Então eu já acho exagero ficar atingindo o cachorro esteticamente, ficar fazendo coisas que não são naturais para a raça. É interessante, né, você dizer isso, porque antes de eu ser psicóloga, meu sonho era ser veterinária, né? Acabei cuidando dos animais. Eu digo aos meus pacientes, eu digo aos meus pacientes, eu falo, gente, eu estou cuidando de animais, né? Somos mesmo animais. Mas é interessante observar isso do ponto de vista da natureza do animal. Eu tive há um tempo atrás em Ushuaia, na Argentina, e eu fui visitar aqueles cachorros que puxam trenós. Sim. Eles dormem, aquele ambiente é delicioso pra eles. Gente, tá menos 25 graus. E eles estão ali. Na neve, E eles viram de barriga pra cima. E eu perguntei pro cara, né, porque são assim, umas 90 casinhas, né? Eu perguntei, escuta, e o frio? Ele falou, Aline, eles suportam até menos 70 graus. Nossa. Porque a natureza deles é essa. Eles são cães de neve, né? Então, assim, eles não usam botinha, porque os pés deles já são treinados para aquilo. E eu perguntei, mas não é uma judiação eles puxarem o trenó, né? Eu quis saber tudo do meu lado psicóloga comportamental, sim, quase veterinária, né? E ele falou, não, isso pra eles é a grande diversão do dia deles, eles disputam pra ver quem vai puxar, porque é a hora que eles brincam, a hora que eles interagem, né? Aquele é um momento muito legal pra eles, não tem judiação. E tanto que o meu trenó eram 8 cachorros puxando, e chegou uma hora que ele parou, e eu cheguei perto dos cachorros, os cachorros queriam ir, entendeu? Eu queria brincar com eles, fazer graça, eles queriam ir pra frente. Será que não está faltando um pouco as pessoas observarem a natureza do animal? É o que você disse, né? Imagina assim, essas raças de cachorros, não só essas que você citou, mas todas as raças, elas foram criadas para uma determinada função. Tá. Então, um cão que puxa trenó, quando ele puxa trenó, é a maior realização dele, porque ele foi selecionado para aquilo. A criação basicamente funciona assim, você tem um grupo de cachorros aqui que adora essa atividade, que tem potencial físico para aquilo, e você acasala eles. Então você vai gerar o quê? Filhotes que têm aquela predisposição, e os cães de raça basicamente fazem isso há décadas, né? Então você vem selecionando os indivíduos com características corporais e psicológicas para determinadas funções. Então, como eu já tive Border Collie, por exemplo, né? Então eu sempre ouvia as pessoas falarem sobre o teste de aptidão de temperamento do Border Collie para pastorear, né? E eu lembro que a primeira Border Collie que eu tive, com 2 meses e meio, né? O primeiro teste que eu fiz quando cheguei em casa, né? Depois que ela se adaptou, foi colocar ela no quintal e pegar um grupo de bolinhas ali que estava por um arco e soltei esse arco. E elas começaram a descer. Incrível, ela começou a fazer um cercar. Isso. Que Pra quê? Porque é um cão. É da pastor, natureza né? dele. É da natureza. Um cão de guarda, um Rottweiler, por exemplo. Agora mesmo estou treinando um pastor e eu alertei o dono. Falei, olha,
Já já o seu cachorro não vai mais aceitar pessoas estranhas. Já já o seu cachorro vai latir para as pessoas que estiverem no portão e possivelmente vai atacar, porque aquilo é instinto dele. E você não pode imaginar que você vai ter um cão de guarda que você vai receber o seu familiar que vem uma vez por ano aqui. E ele vai deitar no aceitar. chão e fazer gracinha. Então, é isso que nós estamos falando. Quando você opta por ter um cão de raça, você tem que entender para que ele foi criado, o que é bom para ele, quais são as questões de segurança e o manejo adequado para ele. Isso tem que ser considerado. Em off, agora a gente estava conversando alguma coisa bem parecida com isso, né? A gente opta por ter um animal, a gente tem que saber qual é o instinto dele, quais são os cuidados, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e a partir daí você traça o seu plano para poder realizar o seu desejo, mas com consciência. Com cães de raça, a gente tem que fazer a mesma coisa. A personalidade do dono influencia sobre o cuidado, sobre a personalidade do animal? Então, pode influenciar, mas personalidade é uma coisa que ali é sua, né? Então, cães copiam comportamento. Isso, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente perceber cães que são agressivos porque os donos são agitados e agressivos. Eu conto sempre uma história de um fila que eu treinei, eu fui fazer uma avaliação com esse cachorro, e a mulher me dizia, olha, ele é muito agressivo, ele vê cachorros na rua, ele fica descompensado, né? E eu disse pra ela, vamos fazer um passeio com ele, eu gostaria de ver pessoalmente isso. Saímos para passear com o cachorro. No meio do passeio, eu percebi que ele estava cheirando uma árvore lá e eu vi um cachorro virando a esquina. Vi porque ele olhou o cachorro e voltou a cheirar a árvore. Só que a mulher não percebeu isso, ela tá de costas. E continuou conversando comigo, dizendo o quanto ele era agressivo. Continuamos andando, quando a gente estava quase próximo do cachorro, a uns 4 metros, ela virou pro cachorro e disse, calma! Aí o cachorro começou a latir, começou a pegar o cachorro, né? E aí eu falei pra ela, olha, você vai precisar mudar um pouco o seu comportamento para que ele não copie, porque ele está copiando o seu comportamento. Você está com medo, você está agindo de forma agressiva. Né? Porque ela puxava o cachorro e dizia, calma. Sabe aquela coisa, a pessoa tá nervosa, você fala assim, calma. Então, me segura que eu vou matar alguém. Eu vejo isso muito claro na minha casa. Eu tenho um vira-latinha de 5 meses e eu sou a pessoa calma da casa. E o meu queridíssimo namorado, Daniel, é a pessoa agitada. Ansioso, inquieto e vai pra um lado, vai pro outro. Quando eu estou sozinha em casa com o Muqueca, que é o meu filhotinho. É Muqueca, A peste atende por Muqueca. Ele fica muito tranquilo. Ele tem as coisas dele de filhote e tudo mais, mas ele fica muito tranquilo. Mas se o Daniel chegar em casa... ele vira o giraia. Ele sobe, ele corre, ele pula, ele vai do sofá, vai pra cama, louco. Louco. Mas só quando o Daniel tá em casa. Mas pensa que, olha, o que você tá colocando é muito comum nas casas, né? A gente que faz atendimentos domésticos, assim, é muito comum você sempre ter uma pessoa em casa que é a mais agitada e a outra que é a mais calma. Em casa mesmo, né? Cris, sabe disso, Cris. né? Olha lá. Cris, Oi, Cris, tudo bem? Então, sempre tem uma pessoa que é mais agitada, outra pessoa é mais calma. Sim. E a gente precisa fazer o quê? Equilibrar. Né? Porque às vezes aquela pessoa calma quer que o cachorro seja totalmente zen, que não lata pra nada, que brinque com determinadas regras. E o outro quer que o cachorro toque o terror. Então a função do adestrador hoje é muito mais treinar os donos. Era aí que eu queria chegar. O podcast inteiro caminhou para que a gente chegasse nisso, né? Porque realmente acaba sendo um treinamento contextual mesmo, de contexto familiar. Né? E nessa que você foi, eu vou colocar o contrário, né? O cara compra um Doberman, o cara compra um Pitbull, que é um cachorro de uma natureza mais agressiva, e ele diz assim, não faz nada. Olha aqui, ele rola com a minha filhinha de 2 anos no tapete e nunca mordeu. Que é normal. Esses cães com a família são super dóceis. É muito comum você ver Rottweilers com criança aprendendo a andar, segurando nos pelos. Isso, puxando o rabo na orelha, né? Pendurado assim atrás, se equilibrando. Agora, eles também não são santos, né? Não dá pra dizer que todo Rottweiler vai ensinar uma criança andando sendo seguro pelo rabo. Tem cachorros que, se a criança chegar perto, ele vai avançar. Isso. Por isso que, mais uma vez, a gente tá dizendo, a gente tem que respeitar a senilidade de cada raça. Como que um leigo faz isso, André? Procurando ajuda profissional. Ou, hoje em dia, nós temos muita informação de qualidade na internet, através de livros também. Só que quando você opta por fazer isso sozinho, você tem que ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é ruim.
Se você não quer errar, você busca um profissional, busca uma ajuda profissional. Boa. Porque hoje eu também entendo que as leis se tornaram mais próximas dos domicílios, né? Então, você maltratar um animal, você tá sujeito a penalidades de lei. Se o seu animal morder alguém, é tua responsabilidade. Outro dia mesmo na televisão eu acompanhei um cachorro, a cena do cachorro atacando o cara de bicicleta, o cachorro derrubou o cara e meteu o dente no cara. Sim. E a mulher, completamente descompensada, ela era, né? Ela fala assim, imagina, ele é bonzinho, ele é muito bonzinho, vocês ficam falando que o meu cachorro é bravo, o meu cachorro é bravo. Gente, o cachorro é gengiva. Aham. Ele tava louco pra ver sangue, percebe? Então, assim, e a mulher tava sendo, daí a polícia chegou lá pra poder tirar o cachorro dela. Mas veja, para você ter ajuda, a primeira coisa que você precisa é querer ser ajudado. Então, quando a pessoa entra em negação, mas a culpa não é do meu cachorro, a culpa é sua que tá andando de bicicleta. Isso, exatamente. O que vocês ficam passando na frente da minha casa? Né? entendeu? Quem passa na frente da minha casa, meu cachorro vai arrebentar o portão e vai te avançar. Sim. E esse trabalho que a gente faz. Então, nós vamos até lá, então a gente precisa, às vezes, convencer a pessoa de que não, ela mora numa cidade, ela tem que cumprir as leis da cidade. Isso. E que ela precisa respeitar determinadas regras. E que não é culpa das pessoas que... Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, mas eu entrei no elevador com o meu cachorro. Aí a pessoa olhou pro meu cachorro e falou com ele, aí ele atacou ela. Quem tem a culpa? Mas, querida... Não é ele, André. Eu falei, não, é você. A responsabilidade é sua. Sim. Você tá portando um cachorro que tem potencial agressivo. Uhum. Ou E você a gente tem que conhecer os sinais, né, do nosso próprio cachorro. O meu, aquele que você treinou, o Tony Stark, o Cão de Ferro, você quer ver ele ficar louco, é alguém encarar ele. Né? Fez contato visual com ele no sentido, eu não sei, daí você me explica. Ele se sente o quê? Desafiado? Sim, a linguagem, como você disse, a gente vai reconhecer a linguagem canina. Muitas coisas são parecidas com o comportamento humano. Porque imagina o seguinte, eu peço uma coisa pra você, como você tá dizendo agora. Você pede, André, alguma coisa, olha pra você assim. O que eu tô dizendo pra você? Eu não vou fazer o que você tá me pedindo. Você entendeu? Sim. Com o cachorro é a mesma coisa. Agora, mesmo que você faça aquela olho no olho. O olho pra no um olho. cachorro Sim. significa desafio. Então você não olha no olho de um cachorro que você não conhece em um lugar público, por exemplo. Então, às vezes é comum, né? Nessas primeiras aulas, eu tô com um cachorro aqui, o cachorro vem me cheirar, eu faço assim. E ignoro o cachorro. E tem pessoas que se sentem ofendidas, porque dizem, nossa, André, ele tá pedindo carinho pra você. Eu digo, olha, eu quero um tempo para ele me conhecer e eu conhecê-lo. É natural. Então, na linguagem canina, a melhor forma de você conhecer um cachorro é deixar ele se aproximar de você, deixar ele te cheirar, não fazer movimentos bruscos, não falar alto, Nunca de cima pra baixo, e né? não olhar de baixo pra cima e não olhar na direção dele. E, óbvio, vai ajudar se você reconhecer os sinais de agressividade. Sim. Os mais Mesmo comuns. diante de um ataque, você tá passeando na rua e vem um cachorro na tua direção, né? Qual é a dica, né? Porque isso acontece. Outro dia mesmo, eu vi um cara com Rottweiler e uma focinheira andando em Moema. Gente, Moema tem cachorro pequeno, criança e carrinho de bebê e velho. São os 4 elementos que povoam Moema, né? Então, quer dizer, um Rottweiler sem uma focinheira, uma coleirinha ali qualquer, ele era um potencial estrago para qualquer um desses 4 tipos que transitam por ali. Um animal vem na sua direção, qual é a dica de comportamento? Olha, essa pergunta eu sempre falo que as pessoas estão me perguntando assim, eu pulei do avião sem paraquedas, o que eu faço? Então eu falo, antes de você pular de um avião sem paraquedas, você tem que fazer o quê? Você vai fazer um curso, você vai aprender a dobrar seu paraquedas, você vai aprender a saltar, você vai fazer todo o protocolo para não entrar nessa situação. Então, na rua, eu sempre peço para as pessoas não chegarem nessa situação de estarem junto a um cachorro que vai te atacar. Então, tenta ter um protocolo assim, você chegou num lugar... Hoje, por exemplo, se eu estou andando com um cachorro na rua e eu vejo um portão aberto lá na frente, eu não sei se tem cachorro ali. Por cautela, eu mudo de direção. Tá. Tem uma determinada rua, uma determinada praça que eu sei que tem cachorros ali soltos, eu mudo a direção. Tem um lugar onde as pessoas costumam soltar os cachorros, mas os cachorros, alguns podem ser agressivos, eu evito ir nesse lugar. Agora, quando nada disso deu certo, Isso, né? Aí um você elemento tem de surpresa. Sim, então em cursos de adestramento, a gente aprende como sobreviver ao Isso, ataque. é aí que eu tô te perguntando isso. Eu já tive situações de cachorros que vieram soltos pra mim, na minha direção, e contar um caso só de um Rottweiler que veio na minha direção pra me atacar. Na hora que eu vi um Rottweiler, eu virei de costas, né, protegi os genitais e fiquei de costas pra ele. Então o que ele fez, ele veio até, quando eu virei de costas devagar, sem ir lá na direção dele,
ele veio e só deu um impacto comigo e uma beliscada, que a gente diz, né? Tá. Uma beliscada e parou. E aí ele tentou virar de frente para olhar nos meus olhos. Eu virei a cabeça novamente. Nesse meio tempo, eu pedi pro dono prender. Deixa eu contar a Prende, história. pelo amor de A história Deus. completa era assim, era o final do dia, eu tinha que atender 2 casos de cães agressivos. Minha esposa deu as fichas e falou, isso aqui, ó, um Dachshund que ataca pessoas e um Rottweiler. Eu peguei as 2 fichas aqui, digitei o endereço e fui atender. Troquei as fichas, né? Na hora eu falei, eu tô entrando na casa do Dachshund. Né? E normalmente com um menorzinho, cachorro né? pequeno, né? Eu uso uma mochila, né? Então, se o cachorro tenta me atacar, a mochila tá ali, não há tanto problema. Então, eu fiz o pré-atendimento com a família e falei, tá bom, pode soltar. Solta a fera. Vamos ver como é que ele reage com o estranho. Quando eles abriram a Que porta, você olha. era um Rottweiler. Ele veio Caramba. galopando na minha frente, assim. Então, foi quando eu só virei de costas, me protegi e disse calmamente pros donos, é um Rottweiler? Esse filho de uma puta. Imagina! Eles disseram, um pudorzinho. Eu falei, então faz o seguinte, com calma, põe a guia nele e afasta ele. Ah, tá bom. Porque eu vou Eles pegar foram minha lá. 45 e dar 9 tiros nele. E nesse meio tempo, doutor, então ele tava ali embaixo, rosnando, latindo. Ele tava tentando te provocar. Beliscadas. Né? Não chegava a fazer a mordida cheia. O cachorro morde, a bocanha segura e às vezes chacoalha. Isso. Então ele ficou dando essas dicas pra eu correr ou lutar com ele. Aham. E eu fiquei ali calmamente, não, sem olhar, e os donos colocaram a coleira. Na hora que o dono colocou a coleira e puxou ele, foi a hora que eu ouvi a boca fazendo assim. No ar. Você tá brincando. Então ele tava esperando só Qualquer uma reação reação. pra Um grito, corrida, um empurrão. Então a dica para quando se alguém, vocês aqui ou vocês que estão nos assistindo, tiver frente ao cachorro que te atacou, é tentar permanecer imóvel, calmo e sem falar com o cachorro. Se possível, calmamente deitem de bruços, Protejam protejam os ouvidos. Que são essas regiões que os genitais, o pescoço e o ouvido são as regiões onde eles mais costumam morder. Então, nessas situações, quer dizer que você não vai ser mordido? Não. Quer dizer que você vai tomar algumas beliscadas que vão tentar, ele vai tentar fazer você lutar com ele, mas vão ser de menor ofensividade se você tentar correr, gritar ou lutar com o cachorro. Mas, na verdade, também não há, assim, uma regra que vá funcionar. Porque tem pessoas que lutam com o cachorro e tem sucesso. Né? Você não é... Mas eu não vou indicar isso. Eu pra jamais, eu jamais lutaria com cachorro, gente. Você tá louco, né? A chance dele me Imagina. morder é muito maior do que eu morder ele. Tem cachorros que você grita também com ele e você ameaça fisicamente, eles fogem. Ele recua, O vira-lata, né? Às vezes o vira-lata tem essa que você abaixa na rua e faz, você vai pegar uma pedra, ele corre. É muito engraçado Cachorro, isso. Mas é, veja assim, são cachorros medrosos. Cachorros medrosos vai funcionar. Então, nessa situação que você me colocou... Um cachorro Rottweiler nessa não tem de jogar uma pedra nele não, nem a pau. Você não sabe, então você tem que pensar assim, o que eu vou fazer? Esses dias mesmo, isso agora gera muito engajamento, né? Mas tem muito vídeo de pessoas sendo atacadas por cães. E aí gerou todo um contexto sobre uma situação que um cara estava andando e vieram alguns cachorros e atacaram ele. Aí fica os especialistas, né? Mas como é que ele devia ter feito? Devia ter pegado no pescoço do cachorro. Ou devia ter deitado no chão. Aí tem um cara que falou assim, não, ele devia ter, quando viu os cachorros correndo, ele estava próximo de uma árvore. Então nessa hora, ele viu, tem o tempo de subir nessa árvore, subo. Se não tivesse tempo, ele teria que ficar calmo, o mais calmo possível, porque a tendência é esses cachorros ficarem agressivos, dando essas pequenas mordiscadas e se afastarem depois de muito tempo. Mas dependendo da senilidade de cada um. Se você pega raças que tem como por histórico a luta, por exemplo, talvez ele, mesmo você apresentando sinais de submissão, Ele vai ele abocanhar. vai abocanhar e vai te matar mesmo assim. Então, não existe, tem gente que fala, reza. Pode rezar. Pode rezar. Rezar tá dentro do protocolo, Quer mas... gritar com o é cachorro e fazer arriscado, um né? barulho? Faça. Então, é um risco que se corre. Por isso que o foco nosso hoje é a prevenção. É você não entrar nessa situação. Você fazer de tudo para não pular de um avião sem paraquedas. Legal. Não, o meu marido outro dia contou isso, que ele tava com os dois, né? Porque agora são os dois, é Tony e filho Theo. E são 2 shih tzus, são muito pequenininhos, né? E ele virou e tinha aquele Akita, Sim. né? E é um cachorro grande, é um cachorro agressivo, né? Costuma. Sim, mas assim, diz que o cachorro veio seco no Theozinho. E ele puxou pela coleira o Theo, né? Trouxe o Theo aqui, segurou o Tony pra trás. E o instinto dele foi tentar chutar o cachorro, né? No sentido de afastar. O que pode resolver
ou piorar. Exatamente. E o cara que tava com o cachorro não conseguia segurar o cachorro. O tamanho daí se tornou a agressividade do cachorro mediante uma tentativa de chute do meu marido nele, né? Mas o Roberto chegou em casa apavorado, porque ele falou, se é você com os dois... Ele comia você, os 2 cachorros. Se é uma das nossas funcionárias com os 2 cachorros, comia os 3 juntos, entende? Você tava ali diante de uma tragédia, né? E aí tem isso também hoje, né? Ver como é que é o nosso trabalho é difícil, né? Porque quando você chega na casa de um cão que tem problema de agressividade, existe todo um protocolo de manuseio e treinamento, mas nem sempre essas pessoas procuram profissionais para isso. Então, muitas pessoas hoje que andam nas ruas com os Akitas, com o Pitbull, com o Rottweiler, com o Malinois, com cachorros que têm um potencial agressivo, não têm informação suficiente para isso, não sabem como conduzir o cachorro. Não sabem ou não querem ter. Então, veja, hoje em dia, doutora, nós temos acesso, como eu disse, a A muita tudo, informação. isso, e de forma até gratuita. Você entra no YouTube, tem uma enormidade, né? Às vezes é uma questão de não ter posses, né? Não tem dinheiro para contratar um profissional e seguir com as aulas. Às vezes é preguiça. Não vou fazer isso, dá muito trabalho, é muito comum isso. Mas dentro desse contexto onde você falou, né, que acaba virando coisa de política, né? Da mesma forma que eu ando armado, eu quero ter um cão, que é uma arma. Então eu não vou adestrar esse cão, porque a hora que chegar alguém, eu solto esse cão em cima dele. Não tem esse comportamento também do dono de criar aquele bicho para ele ser realmente muito agressivo? Mas é aí que está o contexto. Aí essa analogia é perfeita com as armas, né? Aí eu sempre pergunto, né? Todo mundo pode ter arma? Todo mundo tem controle psicológico? Imagina. Todo mundo tem E até quem tem arma nem sempre tem o controle também, mesmo imagina. com toda a avaliação. É esse mesmo paralelo que eu faço com os cachorros. Não sou totalmente contra o armamento, mas também não sou a favor de liberar arma para todo mundo aí. Acho que quem tem que ter a arma ou um cachorro tem que estar preparado para isso, tem que demonstrar aptidão, tem que ter adestramento, tem que ter treinamento, tem que saber manusear, tem que demonstrar necessidade. Então, uma pessoa que vai ter um cachorro hoje, não existe esse controle. Com não, armas, é isso totalmente um pouquinho solto. maior, né? Você tava falando aí tudo que precisa, eu tô pensando, mas quem que fiscaliza isso? Porque não tem. Não tem. Né? O cara compra o que ele quer, com a arma ainda tem algum controle, mas é muito pouco também. E com o cachorro é nenhum. E com o tempo, a legislação vai acabar cada vez mais criando leis Para abarcar tudo isso, né? E Exato. tentar ter controle Por sobre exemplo, isso. vamos colocar a lei mais famosa, que é a lei do uso de focinheira para algumas Isso. raças, né? Quem conhece algum cachorro que realmente que o dono foi multado por não estar usando focinheira? Eu Um nunca número vi. assim muito pequeno Eu de nunca pessoas e histórias. Mesmo a polícia, né, ou quem vai fiscalizar isso, não sabe como agir. Não sabe como agir também porque o que é um pitbull? Né? Às vezes você olha para um cachorro e fala, é um pitbull. E o cara fala, não, isso aqui é um Staffordshire. Tem cada nome estranho, né? Hoje em dia. É um bully. Isso. Pronto. E aí? Eu tinha um bulldog francês que achavam que era um pitbull. Tá vendo? Que é um porte muito menor do que um pitbull. Então, a tendência é que se criem leis para tentar criar um parâmetro, né, para as pessoas poderem ter os cachorros de uma forma mais consciente, mas é muito difícil fiscalizar. Por isso que a gente tem que investir, como em tudo, né, em educação. Então, Legal. seguindo na analogia. Quando eles não conseguem parametrizar isso de alguma forma, né? Colocar isso dentro de uma lei, né? A gente vê países que proíbem determinadas raças. O ser humano é assim, né? Você não controla, você proíbe. Você proíbe. Você não pode falar de celular dentro de um banco. Isso. Né? Por quê? A maioria das pessoas que usam celular não usam para fazer nada de errado. Mas somos proibidos porque existe um grupo pequeno que usa o celular para fazer coisa crime, errada. isso. Então, quer dizer, quando houveram tempos que se pensou em proibir o pitbull aqui também. E aí você pensa, O Doberman, né? Rottweiler, então ainda tem projetos querendo proibir algumas raças. E aí você sempre pensa nisso. Olha, ainda mais eu que trabalho com adestramento, Isso. quantas pessoas eu conheço que têm essas raças e não oferecem risco para ninguém. São cachorros controlados, treinados, que tem o temperamento adequado. Agora, você tem meia dúzia de pessoas que não têm consciência, que criam de forma inadequada, que treinam de forma inadequada, que acabam fazendo com que o nome dessas raças esteja sempre nos top 5 dos destruidores, não? Exato. Então, a gente precisa investir mais uma vez em educação. Boa. As pessoas precisam saber escolher o seu cachorro, sabe que não deve comprar de qualquer na feira de Embu lá, isso, né? No bairro, tem que comprar cachorros de criadores que sejam autorizados, que tenham renome no mercado. A partir do momento que você compra uma raça dessas, principalmente a gente está falando de cães agressivos, né?
ter um apoio de um adestrador, de um comportamentalista, atendimento veterinário, saber como você conduz aquele cachorro, como você tem o manuseio desse cachorro, e esse cachorro não vai oferecer perigo para as pessoas que estão na sua casa e ao redor, porque você vai estar controlando ele. Agora, cães de guarda, em algum momento vão atacar quem entrar na sua casa, né, desavisado, por exemplo, né, ou se por alguma razão houver algum acidente. Mas sempre há a chance de ter acidente. Mais uma vez, seguindo na analogia com armas, se você tem uma arma em casa, bem guardada, você está bem treinado, você cumpre todo o protocolo, um dia ela pode ser usada para ajudar você numa situação de emergência. Mas dizer que aquela arma nunca vai causar um acidente, você não pode. É você impossível. sabe que você tem que correr esse risco. Com cães de guarda também, você tem que correr esse risco. Mas aí você escolhe. Agora, André, pensando por um outro lado, assim, essa nossa relação entre seres humanos e cachorros, principalmente, né? O que a gente tem de conhecimento na relação entre saúde mental e ter um animal doméstico, por exemplo? A gente tem algum dado, assim, que possa trazer isso como benefício, como ajuda? A gente tem alguns animais de suporte emocional, né? Como é que tá isso? Bom, hoje a psicologia no adestramento caminha muito ao lado da psicologia humana. Parei, Se a gente exatamente. for pensar, né, a gente estava falando sobre cães e pessoas, né? O que muda na psicologia? Muda os tipos de reforços e punidores que cada um vai usar. Então, para você ensinar um cachorro a sentar, você pode usar um bifinho. Para você ensinar uma criança a obedecer, você pode usar a chance de usar o seu videogame. Isso. Então, tudo que é dito hoje na psicologia humana... É replicado, isso, exatamente. Até porque as nossas pesquisas de psicologia lá atrás veio do comportamento de cachorros, Exatamente. Né? Análise do comportamento. Exato. Pavlov, né? Já fazia isso lá atrás. Hoje... No meio do adestramento, muito se fala sobre Pavlov, Skinner e tudo mais, né? A gente considera tudo. São os nossos pais, né? E é engraçado, que eu tenho amigos psicólogos também, as mesmas discussões que nós temos no adestramento existem também, né? Mas a psicologia positiva, não, isso não funciona. É desse jeito que funciona. Skinner não disse isso, disse isso. Então, pra mim é muito parecido, né? Muitas vezes, quando eu tenho clientes psicólogos, eu falo, bom, então acho que vai ser fácil a gente conversar. Papai, é nada. Talvez seja pior. Imagina que você pega um causídico ali, psicólogo, ativista, ferrou, entendeu? Às vezes eu já tive experiências ruins, né? Mas veja, cada um no seu quadrado, né? Eu lembro de um caso, de um casal de psicólogos que eu atendi, e tudo que eu falei, como a gente tá falando aqui, eles disseram, faz sentido, é isso mesmo, é mais ou menos isso, né? Só mudam os reforços, só mudam as características de cada indivíduo, né? E aí eu dei uma série de coisas, né, de um protocolo para eles mudarem o hábito do cachorro. Não vou citar nomes nem o que era, mas enfim, eu falei, olha, você precisa fazer isso para mudar. Combinado? Combinado. E dei 15 dias para eles aplicarem isso. 15 dias depois eu voltei lá. Observando assim, né, quem trabalha com isso, né, só de olhar, eu já vi que pelo menos metade não tinha sido feito na casa. E eu perguntei, e aí, como é que tá o treinamento? Funcionou? A pessoa, não funcionou nada. Não funcionou nada. Nada que você falou funcionou, vamos ter que começar do zero. Eu falei, mas vocês aplicaram tudo que a gente tinha pedido? Aplicaram combinado? Aplicamos. E aí eu falei, olha, não aplicaram, né? Porque olha isso aqui como tá, não era pra ficar desse jeito. Olha aquilo ali como é que tá. Por que aconteceu isso se não era pra estar desse jeito? Aí você pega no pulo, né? Mas não, você tá errado, deve ter uma outra forma de... Eu falei, tá bom, então você pode procurar uma outra forma de... Tem outra forma. Tem outra forma. Forçar Sempre o cachorro, terá. bater Isso, no cachorro, exatamente. Socar o cachorro. É o que vocês vão ouvir. A forma mais comum, mais eficaz, que todo mundo vai te indicar, é essa que eu te passei. Agora, se você quer comprar um livro, ou vir aqui, colocar forçar o seu cachorro a fazer as coisas, talvez funcione, talvez piore o seu problema. E aí a pessoa optou por procurar uma segunda opção. Então, a gente tem certas situações que você se vê limitado. Sim, a gente também, né? Sim. Eu não tenho como dar andamento a uma coisa quando a pessoa não quer seguir o que precisa ser feito. Quando ela acha que tem um outro jeito de resolver Porque a coisa. você percebe que, eu sempre falo, né, na psicologia humana, né, é 60-40. 60 com o paciente, 40 com nós. Eu acredito que com os cães é a mesma coisa, porque é a família que vai ter que fazer aquilo funcionar, né? Porque se eles não fizerem funcionar, o cachorro não vai seguir os comandos que tem que ser dado, até porque ele não vai ter os reforçadores certos. Então, vai continuar tudo igual. E aí, quando a gente fala com os pais, né? Principalmente com criança, daí, né? Olha, tem que fazer isso. Olha, psicólogo é uma merda, não funciona. Meu filho continua igual, né? Mas você fez, né? Então, não tem o tempo.
E às vezes a gente ouve assim, mas eu botei ele na terapia justamente pra ele fazer isso. Isso, Você é exatamente. uma criança. É como um cachorro, né? Então, quer dizer, a gente fica com a criança que 1 hora, o adestrador fica ali 1h30, 1 hora, né? Uma vez por semana. Depende, né? Hoje em dia as aulas são muito mais de capacitação. Então hoje Você treina, eu exatamente. Não fui treinar o Theo, né? Eu não vou lá e Isso. pego o cachorro e Não, fico é com os donos. mostrar, olha, faz Isso. desse jeito, desse jeito. Aí você reproduz. Aí eu falo, agora todo dia você faz um pouquinho. Isso. Em tais situações você faz desse jeito. Então eu passo um protocolo pra gente seguir. Por isso que é a mesma coisa que acontece com as crianças, né? Você não tem como ir pra casa, se mudar pra casa da criança, do seu paciente e ficar lá junto com ele. Ah, vou pra escola junto com você. Vamos dirigir até o seu trabalho. Vou trabalhar. Você fala, olha, é assim que você precisa agir, e depois coleta os dados e me traz pra gente ver o que a gente pode ajustar. Ajustar nisso. Então, se não houver no caso das famílias, né, o comprometimento da família, Zebrou. não ajuda. E a gente estende esse assunto, doutora, por exemplo, vamos dizer assim, você quer ensinar um cachorro a receber cuidados estéticos. Então tem o adestrador vai lá pra te ensinar. Agora, se o tosador... O que seriam cuidados estéticos? Banho, tosa, corte de unha, tá. Então, se ele não aceita, o adestrador consegue fazer isso, né, através de simulações dentro de casa, o dono vai fazer isso com simulações dentro de casa, e aí aquele cachorro que já mordeu todo mundo no banho e tosa, vai lá pro banho e tosa. A gente precisa do que nessa hora? Da ajuda do profissional de banho e tosa. Ele precisa estar junto com a gente. Então a gente estende esse exemplo, por exemplo, para os professores. Quando você entra na casa de uma pessoa para educar a criança, você vai passar um protocolo para os pais seguirem, para a família seguir, e depois ele vai para a escola. Agora, se a gente não tiver ajuda dos professores, como é que vai acontecer? Zebrou. Então a gente sempre depende de uma equipe. Eu sempre falo que para a gente solucionar um problema, a gente precisa ter uma equipe. Tudo é contexto, né? É o contexto que tá afim de fazer aquele problema ser resolvido. Como a doutora falou, não vai resolver o problema. Tá aqui, resolve esse problema do meu cachorro. Isso. Essa semana passada eu escutei assim, mas eu achei que eu ia deixar ela na sua mão e você ia cuidar de tudo. Eu falei, opa! Rapaz, Quem dera! isso é chama muito termo de melhor. adoção circunstanciado, entendeu? Você tem que passar a guarda dela pra mim, né? E aí a coisa muda um pouco de figura. Sim. Né? André, conta pra gente, aonde a gente te acha? Tem blog, tem Instagram, tem livro, onde compra, o que faz? Quem quer conhecer mais o André, te acha aonde? Bem simples. No meu celular, gente, só manda mensagem, eu tenho o contato dele. Não, é bem simples, é só digitar andrebarreto.com.br, esse é o meu site, e nas redes sociais eu estou como André Barreto Adestrador. Tá, e ali acha tudo, compra o livro, faz tudo por ali. Tem aulas de adestramento particular e tem o meu livro que fala sobre adestramento positivo, que está disponível à venda no site também. Qualquer coisa é só falar com a gente. Tá Legal. ótimo. André, foi um super prazer conversar com você. Muito Prazer obrigada. Né? nosso. Um dedicado aplicador da psicologia. psicologia, né, com os animais. Então, muito obrigada mesmo, Eu que tá? agradeço De a verdade. participação. Ter você aqui hoje foi uma delícia mesmo. Tá Vai bom? ser um prazer. Até voltar a outras vezes. próxima, tá bom? Até. Ó, beijos. Beijo.